Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala, o Twitter @Gente que Fala M, temos também o WhatsApp, que é São Paulo 11 974012235, um telefone à sua disposição, também São Paulo 11 50526622. Conosco hoje o vereador por Sorocaba, José Crespo, que é filiado ao DEM. Crespo, muito bom tê-lo aqui. O prazer é meu e estar em companhia de gente tão qualificada. Também conosco o professor do curso de Relações Internacionais da FAAP, Jorge Mortean, que é mestre em Estudos Regionais do Oriente Médio. Professor Mortean, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Boa tarde. E também o vereador Coronel Camilo, recém-eleito deputado estadual pelo PSD, em mandato como vereador ainda, né? Isso mesmo, permaneço como vereador e em março aí na Assembleia. É sempre um prazer, uma satisfação estar aqui discutindo os assuntos da cidade e do Estado. Mas as informações é que o senhor nem já toma posse como deputado e já se licencia para ser secretário na Prefeitura de São Paulo? Isso precisa ser estudado. O convite precisa ser existe. Estudado melhor. O convite existe. Mais de 4 milhões de pessoas e vários líderes mundiais participaram na França da manifestação pela liberdade após o atentado ao jornal Charlie Hebdo. O país está mobilizando mais de 10 mil policiais para conter novos atentados, metade deles para escolas judaicas. Os países árabes de maioria islâmica foram os primeiros a se manifestar contra o ocorrido, demonstrando que a ação partira de radicais isolados. No entanto, cresce a preocupação com a presença de muçulmanos na Europa e com os efeitos que o ataque possa trazer para o convívio entre os povos. Professor Jorge Mortean. Então, Zancompé, essa crescente preocupação com relação à islamofobia, ela reflete no quadro social não só na França, né, que tem se formado aí contemporâneo, como na Europa. Você tem estados nacionais, né, não são estados multiculturais no seu berço, então são países, né, formados a partir, tem uma formação política a partir de povos nacionais, né, que falam uma mesma língua, tem uma maioria religiosa e que, dado um certo ponto na sua história, precisaram ter promover políticas de imigração, né, para contemplar certas camadas econômicas, né? Que mão de obra, por exemplo, mão de obra braçal. Então, muitos países europeus recorreram a países árabes, africanos, enfim, as suas ex-colônias, para que pudesse absorver essa mão de obra. E hoje eles são cidadãos europeus, né? Que muitas vezes são levados ao radicalismo, né, religioso em outros países e se voltam contra os seus países. Então, qual é o X da questão agora para a Europa toda? Não atacar, não perseguir, enfim, uma minoria religiosa, mesmo porque, como você bem salientou, a comunidade muçulmana, não só francesa como europeia e, de certa forma, mundial, ela rechaça essa barbárie, né? Mas o mais perigoso disso é gerar uma perseguição a uma minoria religiosa, que a Europa já viu isso. Professor, o senhor usou um termo que está em moda, islamofobia. Isso. Né? O Islã é uma coisa, esses radicais que protestam em nome do Islã, outra coisa, completamente diferente. Exatamente, aí que mora o paradoxo, né? Mesmo porque os países de maioria islâmica que estão no Oriente Médio, eles também divergem, né? Eles, assim, as suas sociedades também são bem diferentes. Você não pode comparar, por exemplo, a política e sociedade na Arábia Saudita com a Turquia,
né? Então, colocar todos dentro do mesmo balde e falar que a culpa é do Islã é muito perigoso, né? É realmente perseguir uma minoria religiosa, isso é muito perigoso. A Europa já viveu isso, né, na Segunda Guerra, e isso traz reflexo aos próprios cidadãos, eles não são mais imigrantes, né? No caso desses terroristas, eles eram cidadãos franceses, netos, talvez filhos, né, desses imigrantes. E isso gera mais xenofobia, né? Esse é o problema. Se combate violência com mais violência, essa é a saída, talvez isso reflita ainda mais em extremismo religioso e mais intolerância étnico-religiosa. Coronel Camilo? Eu tenho uma postura aí nessa linha mesmo, ou seja, violência gera violência, mas nada justifica os atentados, nada justifica a morte, mas eu queria mostrar um outro lado também, né? Eu acho que no mundo todo, a liberdade de expressão é muito importante, cada um pode falar o que quer, pode fazer o que quiser, mas eu acho que também o respeito, faltou aí um pouco do respeito, né? A própria religião, né? Quando você põe lá um homem beijando outra pessoa, são coisas muito agressivas, né? E se fizesse isso com a Nossa Senhora Aparecida, se fizesse isso com Jesus Cristo, então acho que faltou um pouquinho aí de sensibilidade, um pouquinho de todos. Não sou contra, já volto a favor, volto a falar, né? Sou a favor da liberdade de expressão. Nada, o fato em si das mortes não justifica nada disso, mas eu queria só deixar esse ponto para discussão também, que eu acho que acabaram aí, isso poderia ter sido evitado e não foi a primeira vez, já teve vários casos semelhantes que para eles é considerado um desrespeito. Talvez sentassem antes e não chegassem a esse extremo, né? Agora, a violência gera violência. Isso não podemos nem partir dizendo que isso todo o islamismo é desta forma, que não é. E o inverso também é verdadeiro, né? Eu sou muito crítico aí com relação a essas minorias também. Eu acho que nós precisamos rever esse conceito, inclusive aqui no Brasil. A gente, daqui a pouco estamos fazendo aí bolsa para os travestis, para as prostitutas. Ou seja, nós vamos tentar melhorar mais a vida do cidadão, que é a maioria nossa também. Né? Ou seja, não só defender as minorias, né? Eu respeito as minorias, mas eu acho que o respeito tem que pairar em qualquer situação. Crespo? Eu não percebo, e me baseio principalmente nesses lamentáveis fatos que aconteceram nos últimos dias, não percebo nenhuma autoridade religiosa, nem mesmo as mais, digamos, radicais islâmicas que estejam defendendo a jihad, essa guerra santa promovida por algumas pessoas, eu prefiro dizer assim. Ou seja, entendo que o mundo tem que se organizar para combater esse terrorismo, bem como quaisquer terrorismo, mas não conotando essas atitudes como religiosas. Para mim, aqueles terroristas da França, como quaisquer outros terroristas, são de um grupo só, não necessariamente ligado a qualquer religião. Se as autoridades religiosas estão repudiando o atentado e até a jihad, eu ouvi declarações de autoridades nesse sentido, portanto, nós temos que combater o terrorismo e todos os terroristas do mundo, que são uma forma de crime organizado, como bandidos comuns. Eu creio que o tratamento tem que isolar qualquer ligação religiosa, são simplesmente bandidos, terroristas da pior espécie, têm que ser tratados como tal. E, se possível, afastados permanentemente do convívio social. Professor, me parece que o termo Guerra Santa foi extremamente deturpado, né? Quando a Guerra Santa, na verdade, era a difusão do Islã, né? Passou-se para de guerra mesmo, né? Radicalismo. O termo jihad, na verdade, ele remete à expansão do Islã pela Península Arábica, né? Que, na verdade, uniu 39 povos proto-árabes, ou seja, que eles não falavam árabe ainda, não tinham a religião islâmica ainda como oficial, e isso veio o sentido da Umma, que em árabe também é a união dos povos. Então, hoje se traz para um contexto moderno todo deturpado. A questão, como eu já tinha falado, é por que um jovem muçulmano francês sai da França, vai receber um treinamento na Síria, digamos, ou no norte do Iraque, ali com o Estado Islâmico, ou no Iêmen, né, como o próprio grupo assumiu o atentado, né, e volta e comete essa barbárie contra o seu próprio Estado. Então, há de se pensar também quão profunda também essa integração dessa minoria religiosa dentro da sua própria sociedade.
Né? A França mesmo toma umas medidas dúbias, desculpa. Não permite, por exemplo, símbolos religiosos, seja qual religião for, dentro de repartições públicas. Então, um cristão ele não pode ir numa escola, não pode frequentar uma escola portando um crucifixo. Um judeu não pode ir com uma kippah. Sarkozy, então, chegou a proibir o véu Isso, para as mulheres. Para as mulheres, uma menina islâmica não pode ir à escola vestindo véu. Mas aí você também priva do cidadão religioso, né? O Estado mesmo priva de serviço dos seus serviços a essa população religiosa que também paga impostos, são cidadãos comuns como qualquer outro. Mais do que isso, essa medida dúbia, por exemplo, houve um caso de que uma peça com um comediante stand-up sobre Maomé foi proibida, ela foi vetada, né? Então, assim, de um lado há uma certa censura, mas o Charlie Hebdo, né, que já tinha sofrido ataques reincidentes ainda, ou seja, esse ataque já tinha antecedentes de ataques por parte da comunidade muçulmana, ele não havia nenhuma ação proibitiva com relação às suas publicações, né? Então, assim, pode-se, ou seja, uma comédia stand-up criticando Maomé não pode, mas uma charge, né, colocando em xeque religiões, não foi só o islamismo, né? A charge era também satírica com o cristianismo e com o judaísmo. Isso era permitido, né? E o jornal tinha como slogan jornal irresponsável, ou seja, um jornal Sim. irresponsável. Então, a liberdade de expressão também não pode ser usada indeliberadamente, né? A mídia também não é um poder isento. Ela é feita de pessoas para pessoas, passando uma mensagem, né? Veículos são empresas, são passíveis também de processo, né? Processo judicial. E essa deliberação que foi dada foi de modo infeliz. Nada justifica nenhum ato de violência ou por discórdia de opinião. Isso ocorre no futebol aqui, por exemplo, e nos parece até tranquilo, né? Independente da opinião, se o ataque é étnico, religioso ou esportivo. Nada justifica, né? Mas parece que essa liberdade de expressão, né, que se defende, que levou 4 milhões de pessoas às ruas da França, ela também é uma via de mão dupla, meio duvidosa, né? Então, esse doa quem doer, custe o que custar, realmente custa, né? Você é responsável por aquilo que transmite. Eu estou sendo responsável por aquilo que eu estou transmitindo. Perfeito. Milton Flávio, boa tarde, Milton Flávio. Boa tarde. Bom, eu continuo impactado com aquilo que aconteceu na França. Concordo em parte com aquilo que foi dito ainda há pouco. A gente tem autorização para criticar certas situações e não tem para criticar outras situações. Não estou aqui defendendo, não, porque advogo que seja crime a homofobia, que seja crime o racismo, mas ao mesmo tempo há uma certa tolerância quando essa crítica se faz à religião, né? Eu sou uma pessoa muito pouco religiosa, né? Já fui muito mais, mas de fato eu entendo que isso precisa ser um pouco melhor avaliado, sobretudo em função desse radicalismo que existe. Agora, existem outras maneiras de você atuar, né? Eu acho que o crime, a violência contra a pessoa humana, né, é uma coisa que é inominável, né? Acho que, infelizmente, essas pessoas estão trabalhando contra a sua própria causa, né, fazendo com que a população mundial se volte contra eles, por conta de um grupo muito pequeno. Isso vai criar dificuldades muito grandes na imigração, né? Essas pessoas tinham na França, e todos nós temos na França, desde o iluminismo, né? Um país com uma abertura muito grande, com uma oportunidade sempre dada
Todas as linhas Todas as linhas filosóficas começaram ali. em todas as áreas, né? Tudo, né? Não é por Liberdade, acaso, igualdade né? e fraternidade é a bandeira do mundo que saiu dali. A arte sempre teve na França, né? A cultura, eu diria até a ciência, sempre teve na França um bastião, né? Que acolheu a todos. E neste momento essas ações acabam trazendo, né? E o que é pior, juntando o que há de pior, porque é a oportunidade que todos os mais radicais se utilizam para também fazer valer agora, né, valores e posições que no passado não seriam sequer aceitas ou discutidas. Mas, enfim, vamos torcer para que isso não mais aconteça e que a gente possa conviver em paz, né, num mundo já tão conturbado. Milton Flávio, você é subsecretário de Energias Renováveis do Estado de São Paulo. Então, dia 1º de janeiro passou a vigorar o sistema de bandeiras tarifárias nas contas de luz, que adicionou cobrança extra de acordo com o consumo de energia térmica, que é mais cara, mas terá que ser usada devido ao nível baixo dos reservatórios. As bandeiras funcionarão como um semáforo de trânsito com as cores verde, amarela e vermelha para indicar as condições de geração de energia. Vem na conta isso, Milton? Com certeza vem na conta, e essa bandeira vermelha devia ter sido acenada para a população brasileira antes das eleições. Aliás, desculpa aqui, eu vou fazer uma provocação, né? Essa bandeira vermelha foi acendida já, ou levantada há 12 anos, pena que o país não tenha percebido. E essa situação particular que nós vivemos na área de energia elétrica é uma situação que só foi criada, ou só foi atingida por uma irresponsabilidade muito grande da nossa presidenta. Mas, Milton, a seca, a falta de chuva tem partido? Não, a seca não tem partido. Estiagem, não. São Pedro, aliás, não se filiou a nenhum partido, graças a Deus. É isso que eu ia perguntar, São Pedro está filiado a algum partido? Não, São Pedro não está afiliado. A diferença que tem, eu vou dar um exemplo muito importante, Zancopé, entre as duas situações que nós vivemos aqui em São Paulo e vivemos no plano nacional. Em São Paulo e no Sudeste, nós vivemos hoje uma crise da água por abastecimento humano. Qual foi a atitude do governo? Muito criticada, muitos inclusive entendem que ela foi insuficiente, foi de avisar a população, né? Depois eu vou explicar por que insuficiente. Foi avisar a população, concitar a população para economizar água e bonificar aqueles que economizassem. Eu digo que foi insuficiente porque já devia ter adotado, na minha opinião, essa atitude que será adotada agora de penalizar os que não respeitassem isso. Mas era período pré-eleitoral, diz que não seria agradável uma orientação dessa. Por isso que eu estou dizendo, é insuficiente. Há quem diga, né, que a multa trará muito maiores benefícios do que a bonificação. Eventualmente ela não foi adotada, não só porque era o ano eleitoral, o período eleitoral, mas porque também a gestão da Sabesp naquela ocasião vinha sendo feita por outra pessoa que tinha uma outra postura, talvez um pouco mais amena. Qual foi a posição da presidenta antes da eleição da Prefeitura Municipal? Foi baixar a tarifa e dizer, gastem porque nós temos energia. É diferente. É por isso que foi responsável. Ela foi responsável em relação ao setor, criou insegurança, afastou investidores e disse para a população, gaste à vontade. Ora, no momento em que você baixa a tarifa, você dá ao indivíduo, dá ao cidadão a oportunidade de gastar mais. Usa o ar-condicionado para quem tem, usa o freezer, usa a geladeira, enfim, eu estou gastando menos, fazendo mais, né? Só que nós não tínhamos energia para oferecer. Crespo? Meu entendimento neste caso é que nós, o povo, estaremos agora, nos próximos meses e talvez anos, pagando o preço da omissão dos vários governos com relação ao planejamento de ações executivas de prevenção contra essas questões. As bandeiras, eu concordo com o deputado Milton Flávio, que são uma consequência de desmandos federais, não há dúvida em razão das circunstâncias que ele já mencionou. E claro que as bandeiras não são uma questão diretamente ligada à falta de chuvas, mas tem um tanto a ver em relação ao abastecimento hídrico, que é o principal em nosso país. Mas aí eu vejo falhas também dos governos estaduais nesses últimos anos. Também já foi este assunto, com relação a essas falhas, muito decantado pela imprensa. Aonde eu quero chegar? Entendo que as tabelas de cobrança
pelo uso da água, da Sabesp e das demais autarquias, quando é o caso, nos municípios, elas já são tabelas progressivas. Eu não vejo necessidade das multas propriamente falando, porque, na verdade, sendo tabela progressiva, e essa progressividade pode ser alterada em cada concessionária ou autarquia, se for o caso, não há necessidade de multa. Mesmo agora, passada a eleição, para a gente descontar essas questões que deveriam ter sido transparecidas na época eleitoral, que foi há tão pouco. Crespo, só um detalhe, tabela progressiva, quanto mais consome, mais paga. É claro, as alíquotas valor, variam conforme o consumo, naturalmente protegendo as famílias. Não é que paga mais pelo volume, paga mais porque tem uma tabela Paga mais pelo diferenciada. volume, mas não é um aumento linear, é progressivo, Sim. como o imposto de renda, por exemplo, né? Aqueles que mais ganham pagam mais, é a alíquota de 27,5% no imposto de renda. As concessionárias já têm tabelas progressivas. Eu creio que isto é que tem que ser explicado à população para que economize. E a penalização de quem gastar muito tem que ser na tabela progressiva, não através de multas. Mas a pergunta focada é com relação a essas bandeiras, que estará sendo paga pelo Brasil todo, não apenas por alguns estados, confere? Não é só o estado de São Paulo. Então, realmente é lamentável, uma falta de previsão do governo federal, um tanto de demagogia dos últimos governos com relação àquela diminuição, que foi motivo até de propaganda eleitoral, mas que agora estaremos pagando o preço daquilo e um pouco mais. Coronel Posso só fazer um adendo, só para fazer uma pequena correção? Não é o Brasil todo, porque é só o sistema interligado. Então, o Amazonas, por exemplo, não está pagando porque não convive com essa situação. É região central para baixo, não é isso? Quem vive no sistema integrado. E só dar um outro adendo que eu queria reforçar, é que há muito tempo nós temos reivindicado do governo federal leilões regionais de por fonte, para estimular as fontes alternativas de energia. Por exemplo, em São Paulo. São Paulo tem uma biomassa que, se utilizada, poderia suprir em grande parte a energia que nós importamos. São Paulo importa 50% da sua energia. Eventualmente ela custará mais caro do que custaria antes, mas infinitamente mais barata do que custa as térmicas e não poluem. E o governo federal não teve até agora sensibilidade para fazer isso. Faz leilões nacionais. É claro que a terra em São Paulo custa mais cara, a energia, a cogeração de energia do bagaço da cana, por exemplo, é mais cara do que a energia eólica. Só que o que nós nos esquecemos é que para você, e você consegue equipamentos, consegue gerar energia mais barato no Nordeste, mas em compensação você tem que construir linha de transmissão e você tem perdas no sistema. Então é uma inconsistência, é uma incongruência, é uma falta de visão que tem custado muito caro ao país enquanto custo econômico e ao país, sobretudo, quanto ao custo ambiental. Nessa linha aí, eu acho que São Pedro, ele não é, como se falou aí, né? Ele não é de partido nenhum. Não tem filiação partidária. Mas a falta de planejamento, ela desde quando eu era criança, eu sempre ouvi falar de questões estratégicas do Brasil. Eu lembro na lembrança do Cichak, né? Não lembro o nome do japonês. Falando sobre isso na TV uma vez, eu venho claramente, é um assunto estratégico. Nós temos tanta gente no governo, como é que você não pensou nisso antes? Ou seja, deixar chegar nisso. E o outro ponto, Zé Compé, é o que a gente já falou aqui. Os governantes, aqueles que estão nos cargos, eles têm que saber que naquele momento eles são administradores públicos. Eles não são candidatos, embora possam até ser momentaneamente, como é o caso aí dos dois, né? De São Paulo e do Brasil, mas deixaram de tomar providências necessárias. Isso é o reflexo da leniência, é o reflexo da falta de pensar no futuro, né? No futuro brasileiro, no futuro de São Paulo. Medidas drásticas, impopulares, deveriam ter sido tomadas como essa agora. Me permite, Zé Compé, corroborando com esse pensamento do coronel, nós precisamos, na política nacional, de um pouco menos de gerentes momentâneos e estadistas que investem no futuro, porque os governos têm 4 ou 8 anos.
E essas obras acabam demorando mais do que isso. Esse é o motivo pelo qual alguns gerentes e não estadistas não investem, preferem investir em obras cuja inauguração eles possam fazer. Continua. O cidadão Jorge Mortean, como é que vê isso? Não o professor, o cidadão. Certo, Zancopé. É claro, tudo que dói no nosso bolso é bem dolorido, para ser bem redundante, é bem amargo. Como eu vejo como cidadão, né? Eu posso falar até da minha experiência fora. Já que a questão energética no Brasil está ligada invariavelmente à água, porque a matriz hidrelétrica nossa ainda corresponde, né, a maior parcela, se eu não me engano, aqui o secretário não é para me corrigir, do fornecimento, né, de energia. Mas lembrando que eu fiz mestrado no Oriente Médio em diversos países, e eu fiquei no Irã a maior parte. O Irã é um país com 75 milhões de habitantes, semidesértico, árido, né? Com partes desérticas também, né? Com um rio perene só. Todo o resto é intermitente. Só que, pela sorte, pela geografia, enfim, né? Eles têm uma descarga hídrica e de neve durante o inverno, que vai agora de dezembro, exatamente agora, de dezembro a começo de dezembro até final de março. E eles desenvolveram, e isso foi na época do Reza Shah, 1940, 50, com a ajuda da Alemanha, um sistema de mais de 600 diques que eles represam a água e a neve que derrete pelo resto do ano que não chove, não cai uma gota do céu. E eles conseguem garantir a soberania e a segurança energética e hídrica de um país de 75 milhões de habitantes. Professor, na falando área urbana uma e na palavra, área... uma palavra que não existe no Brasil, que é planejamento. Exato. Então, eu queria concluir justamente corroborando com a ideia do José Crespo, que exatamente falta planejamento, assim, geral e restrito de longo prazo, não obras que inaugurem aqui, esse sistema interligado, nós temos que ter, né, mesmo porque por essa dependência hídrica, né, o Nordeste não tem rios, né? Quer dizer, tem um Rio São Francisco, mas também abastece, se eu não me engano, metade da demanda energética do Nordeste. Está sendo exaurido. E está sendo exaurido. Então, nós temos aí problemas ambientais, né, problemas de interligação da rede elétrica, né, e problemas da falta d'água, que nunca se faltou água, mas também, até onde eu sei, haviam documentos da própria Sabesp, já de uma década, não sei, que comprovariam que se não houvesse investimentos, independentemente da falta d'água ou não, o setor hídrico e energético entraria em crise. 30 segundos só, meu. 30 segundos, eu só vou... Consegue? Acho que vou tentar. Ontem eu vi uma matéria com o nosso novo presidente da Sabesp, o Gerson Kelman, né, dizendo que São Pedro tem errado a pontaria. É possível, mas antes de São Pedro, os homens vêm errando há muito mais tempo. A ideia que se tem hoje é discutir o que está acontecendo agora, mas ninguém discute por que isso está acontecendo agora. O desmatamento, né, o aterramento das nascentes, né, essa é uma situação previsível, né, e vai piorar se a gente não tomar atitudes preventivas e corretivas. Inclusive, né, na minha opinião, investindo muito na troca do sistema que nós temos hoje, que é muito antigo, e as perdas do sistema hoje são talvez a grande causa da falta de água. Acho que 30% da água que é captada é perdida por conta... Na distribuição. Na má distribuição. Nem na má distribuição, é porque o sistema é muito antigo, tem muito vazamento, né, muita perda, que poderia ser corrigido se você investisse pesadamente nisso. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. Xixi? As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer,
ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. O telefone à sua disposição é São Paulo 11 5052 6622. Conosco hoje, subsecretário de Energias Renováveis do Estado de São Paulo, Milton Flávio. Você é urologista? Urologista que ainda. Faz numa Secretaria de Energias Renováveis? Segundo o Geraldo, o urologista mexe muito Ele com é a energia das pessoas, né? Tá bom. A gente não consegui ter a tua resposta ainda, onde eu consigo. Professor do curso de Relações Internacionais da FAAP, Jorge Mortean, o vereador por Sorocaba, José Crespo, que é filiado ao DEM, e o vereador Coronel Camilo, recém-eleito deputado estadual pelo PSD. Dizem que o senhor nem toma posse. Não, tomar posse o senhor toma, mas já se licencia a seguir, não é? Vou aguardar. A Santa Casa de Sorocaba está sendo investigada por uma CPI municipal presidida pelo vereador José Crespo. O hospital está sendo administrado pela prefeitura e tem dívida de 50 milhões. As sessões da Câmara têm apontado diversas irregularidades que vão de problemas no convênio à contratação de um falso médico. Foi preso e indiciado por 5 crimes, Crespo. Só Sim, isso? Essa questão pontual foi verdadeira, mas já aconteceu há alguns anos. E o problema, o grande problema atualmente, que foi denunciado logo depois de uma auditoria contratada pela Prefeitura de Sorocaba e agora está sendo investigado, especialmente nessa CPI da Câmara, mas também pelas autoridades policiais e ministeriais em Sorocaba, é muito pior do que isso, realmente. E eu quero dizer que uma constatação que eu, pessoalmente, como agente público e a própria CPI, tomamos recentemente, depois de conversar e estudar com técnicos e dirigentes de outras santas casas, ou do SUS como um todo,
é reveladora, é uma opinião até forte, mas nós temos ouvido, e pelo menos eu e muitos outros, acreditado que necessariamente o SUS, incluindo os hospitais, esse atendimento terciário, que é o mais importante, necessariamente tem que ser deficitário. Fala-se muito mal da tabela SUS. É claro, poderia ser melhor, mas a afirmação forte é a seguinte: se bem gerida, sem má gestão e sem corrupção, o SUS pode ser superavitário, especialmente se o hospital atuar em alta complexidade. Portanto, nós temos assistido muitos discursos de dirigentes de santas casas ou do SUS em geral, sempre dizendo que estão com falta de recursos. Isso não é necessariamente verdade. Pode ser verdade se houver má gestão e corrupção. Em Sorocaba, esta auditoria preliminar executada pela Prefeitura já demonstrou o suficiente para que a CPI fosse aberta e um inquérito policial também fosse aberto. São coisas das últimas semanas, ainda é muito cedo. Mas pode-se dizer que naquela Santa Casa, ao longo dos últimos anos, que foram 10, quase 20 anos, porque infelizmente está havendo uma continuidade de pessoas que se aboletam de cargos privados e públicos, e isto com o tempo, essa falta de alternância no poder, até mesmo dentro de uma Santa Casa, gera corrupção. Esse é o grande problema nacional, não só no sentido público, mas também privado. Não é o foco da pergunta, não vou me alongar. O fato é que a corrupção deslavada fez com que a Santa Casa de Sorocaba, nos últimos anos, mais de 10 anos, tudo começa pequeno, mas foi crescendo, agora denunciado, a Prefeitura interveio na Santa Casa. Portanto, a situação é caótica, não é só de lá. Vemos também coisa semelhante na Santa Casa de São Paulo, capital. Mas o ponto principal, ainda preliminar, que esta nossa CPI está concluindo é que, se não houvesse má gestão, ou seja, desperdício, falta de competência dos dirigentes, geralmente privados, mas usando recursos públicos, e principalmente se não houvesse corrupção, roubalheira dentro de um local sagrado como esse, Santas Casas, a de Sorocaba com certeza, e provavelmente no Brasil inteiro. Portanto, não vamos dizer que a culpa é do SUS, da tabela do SUS, isto poderia ser melhor, mas é possível fazer o SUS dar lucro, entre aspas, não é esse o objetivo dele, mas um atendimento digno à população se não houvesse corrupção. Esse é o grande problema. Não há nenhum fatalismo que pese sobre o SUS. Ele pode dar certo se não houver tanta bandalheira como tem havido. Médico Milton Flávio. Olha, eu concordo em parte e discordo. Acho que a tabela do SUS ela é insuficiente, ela não repõe, sobretudo, como disse o Crespo, para aquilo que é o mais cotidiano. Quantos hospitais conseguem trabalhar com a alta complexidade? Eu fui diretor do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu 5 anos, fazia alta complexidade, implantei o transplante e transplantei eu próprio os primeiros 30 que foram feitos em Botucatu. Depois fui superintendente do IANSP. Aí eu constatei, isso que o Crespo falou, que você pode aprimorar, e pode aprimorar muito e melhorar a gestão, não vou nem dizer da roubalheira, quando você adota alguns mecanismos, como, por exemplo, padronização de conduta. Nós temos assistido, isso é verdadeiro, em hospitais do Brasil como um todo, essa máfia da prótese, né? Eu me lembro quando eu cheguei no servidor público, nós não tínhamos no servidor público um anfiteatro do servidor público, mas nós tínhamos várias clínicas que tinham 2 anfiteatros, pequenos, menores, patrocinados por quem? Pelos laboratórios que vendiam os seus equipamentos, vendiam as suas próteses, vendiam os seus produtos. Eu tinha lá 2 clínicas cirúrgicas, Gastro 1 e Gastro 2, que usavam equipamentos, usavam produtos diferentes. Por quê? Qual era a razão? Qual era a motivação? Né? Stents, por exemplo. Você tem stents de 2 preços. O stent comum, tradicional, que é usado rotineiramente, e aquele stent que você usa para um doente de alto risco. Você pode transformar todo doente que precisa de stent num paciente de alto risco, colocando o stent mais caro e provavelmente recebendo um percentual maior. Você tem próteses de bacia, de porcelana, que tem que ser usado num jovem como nós aqui, né, que vai usar essa prótese durante muito tempo, mas a prótese tradicional que o SUS autoriza, né, ela pode ser usada em pacientes que têm uma sobrevida ou uma atividade que não exige essa prótese mais cara. Mas lá só se colocava a prótese mais cara, a de porcelana. Né? E com essa atitude, com essa preocupação
E, de novo, com braço, com gestão, você consegue melhorar o desempenho. Né? E nós vivemos lá durante um certo período, no servidor público, Crespo conviveu com isso é testemunhado pelos usuários e pelos próprios deputados que deram, em vários momentos, depoimentos dizendo que foi um momento muito bom do servidor público, né? O dinheiro não era diferente, a contribuição era fixa, porque quem paga o servidor público é a contribuição do funcionário público, que é 2% do seu salário. Então, nesse particular, eu concordo com o Crespo. Nós temos que melhorar a tabela. Mas se você não acrescentar gestão, que, na minha opinião, junto com a corrupção, é o grande cancro da saúde nacional. Camilo. Olha, corroborando com o que os dois falaram, né, eu sou da mesa diretora da Santa Casa de São Paulo aqui. E lá nós temos o mesmo problema, ou seja, ao longo do tempo foi sendo leniente com os procedimentos, ou seja, falta de gestão. Então, muitas vezes nem é uma corrupção, é falta de pura falta de gestão, né? Mas, com certeza, se melhorarmos a gestão, isso vai para frente. Aí Camilo, não tem... pode dar só um exemplo? Há poucos dias atrás, Ancopé, eu recebi uma denúncia de um fornecedor que tinha vencido uma concorrência para curativos. E ele dizia, olha, eu não consigo vender o meu curativo. Embora eu tenha a ata de registro de preço, eu não consigo vender o meu curativo. Em compensação, né, e ele não trabalhava com distribuidora, ele era uma importadora que vinha de um país escandinavo e ela vendia diretamente. Custava R$ 6,00 o curativo dele. Em compensação, o seu concorrente, que tinha uma distribuidora e que, portanto, tinha uma conversa diferente com os compradores, vendia o mesmo curativo de outra marca, também na sua ata, que custava R$ 18,00. É o frete. Ainda só dentro dessa linha aí, né? Voltamos da Escandinávia mais barato. Voltamos novamente aí à questão da gestão, de planejamento, né? E falta auditoria. Nós precisamos ter, onde eu tenho planejamento, eu tenho que ter controle, né? Tem que ter alguém auditando isso em algum momento, eu tenho que ter pontos de checagem. Na área de saúde, vou dar um outro exemplo. Hoje estou acompanhando a situação da Santa Casa muito de perto, né? Um maior problema ali, na minha visão, é falta de gestão mesmo. Agora, vou dar um exemplo bem prático para quem está nos ouvindo e entenda. Eu era diretor também lá do Conselho da Cruz Azul de São Paulo, que é um outro hospital aí da linha de Vasconcelos. Nós tínhamos interno um banco de sangue, que fazia 3 ou 4 exames sobre a bolsa de sangue e para distribuir aos pacientes. Pois bem, se contratou a bolsa de sangue do Einstein, que era com 10 tipos de exame, ficava mais barato do que era feito internamente. Então, às vezes, é falta de auditar o que está sendo feito para ver se não tá saindo aí pelo ralo, né, recurso desnecessariamente. O coronel, mais uma vez, falou uma palavra muito importante, que é auditoria ou fiscalização. Eu posso afirmar, claro que essa minha afirmação se circunscreve na minha cidade, Sorocaba, mas eu aposto que isso vale para quase todas as demais. Ninguém fiscaliza quase nada. No caso de um hospital do SUS, como é uma Santa Casa, lá em Sorocaba nunca foi fiscalizado, nem pela fiscalização efetiva. Não é para inglês ver, não é carimbar não papéis é apenas. O Ministério Público, que ao meu ver, defendo muito o Ministério Público, e até por isso tenho moral para criticá-lo. Ministério Público, que seria em tese o fiscal da lei, nunca fiscalizou efetivamente a administração de uma Santa Casa como aquela. Portanto, o coronel lembrou bem, sem fiscalização, nada funciona bem muito tempo. Tem algumas perguntas de ouvintes. Ana Paula das Perdizes. Professor Jorge Mortean, quando se fala das charges do Charlie Hebdo, ninguém está falando de uma charge que foi publicada onde eles retratavam a ministra da Justiça francesa como uma macaca, antes de julgarem esses assassinos. Procurem ver o que os cartunistas desenharam sobre Maomé, Jesus, Maria. Nada justifica o assassinato, professor. Foi aquilo que a gente concluímos, né, na sessão quando falamos disso, que a irresponsabilidade social de um veículo, né, ela não pode ser ultrapassada pela liberdade social, pela liberdade de expressão, né? Você não pode veicular, você não poderia veicular nada, né, de cunho agressivo ou ofensivo, por mais que se justificasse de forma satírica. Mas era apenas uma comédia. Mas uma comédia para quem, né? Se não, damos limites a asas, né? Foi também o que eu tinha falado, inclusive o exemplo dessa ouvinte, eu falava com um colega. Então,
daqui a pouco entramos no estádio de futebol, né, com placas escrito macaco. Então, assim, a liberdade de expressão tem que... E isso não vai ser mais problema. Então, a liberdade de expressão, para ser parametrizada entre humor, ofensa, né, humor ou ofensa, né, ela primeiro tem que ter respeito e responsabilidade. Milton Flávio, Célio Bastos da Moca. Quantos anos demoraram para a conclusão das obras da usina Porto Primavera produzir 100% de energia? Ou não está concluída ainda? Não, a Porto Primavera está há muitos anos trabalhando com eficiência, né? Agora, eu não sei exatamente dizer. Eu estou na Subsecretaria de Energias Renováveis há pouco mais de 4 anos, 3 como subsecretário. Não sei dizer, né? Mas era uma outra realidade, viu, Zancopé? São Paulo exemplificou, né, e foi muito importante para o Brasil a construção das usinas que foram construídas aqui em São Paulo e que deram esse impulso muito grande para que São Paulo crescesse e exemplificaram em relação ao Brasil. Nós temos hoje uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. O que nós precisamos entender é que nós não temos, sobretudo no Sudeste e aqui em São Paulo, recursos hídricos remanescentes para continuar gerando a energia que nós precisamos. Em compensação, nós temos ventos suficientes, menores do que do Nordeste, mas equivalentes à Alemanha. Lá eles têm uma geração eólica muito importante. 80% das fábricas que nós temos na área eólica estão em Sorocaba, na terra do Crespo, que só para levar esse equipamento para o Nordeste, eles gastam 10% do custo do material. Nós temos uma insolação aqui em São Paulo comparável do Nordeste. Tanto é que no último leilão de reserva, São Paulo ficou em segundo lugar. São Paulo não era visualizado como um estado que pudesse, eventualmente, propiciar ou estimular a produção de energia fotovoltaica. No último leilão de reserva, nós só perdemos para a Bahia, que vendeu 400 megawatts, São Paulo vendeu 270 e Minas vendeu 90. Nós temos a maior biomassa do planeta, se você considerar a área cultivada, né, que pode gerar uma infinidade de empregos e uma energia competitiva e muito mais barata do que a energia que hoje é gerada pelas térmicas e não poluente. Então, o que nós precisamos fazer hoje é ter essa clareza. O momento é diferente. Nós, nesse instante, não temos condições de competir no uso da água para produzir energia elétrica e para consumo humano. O consumo humano é prioritário e nós temos outras alternativas, né, que são perenes, que são fontes... Se essa estiagem continuar, nós teremos problema na geração de energia? Com certeza, com certeza. Porque a água que nós temos aí é consumo humano. O problema aí na Cantareira é consumo humano. Inclusive isso, Zancopé, teve efeito, né, porque num certo momento, com certeza, para manter a geração da energia elétrica, né, para não usar tão intensamente as térmicas, você abriu as comportas. Né? E ao abrir as comportas, você diminuiu a capacidade de reservação, ou a reservação que você tinha. Né? Hoje nós estamos estudando, inclusive, só para dar um dado que eu acho muito importante, porque as pessoas nem pensam, nós estamos fazendo um P&D, um plano de estudos com a CESP, de usar os lagos, Crespo e Major, né? Os lagos das hidrelétricas com flutuadores para gerar energia fotovoltaica em cima desses flutuadores. Isso já é feito no Japão, com uma vantagem adicional. O uso desses flutuadores protege, né, sombreia um pouco a água e reduz em 60% a evaporação. Então, são novidades, são novas fontes de energia ou alternativas que nós não podemos deixar de considerar. Perfeito. Não fica preocupado com... Porque eu rebaixei? Foi rebaixado aí. Professor, que eu não conheço esse negócio de patente, eu sou uma lástima, viu? Eu não posso perder a chance. Eu sei. Quando é charge com o Islã, tudo bem. Quando é charge com os judeus, aí é antissemitismo. É muita hipocrisia, não acham nessa marcha francesa com grandes líderes que assassinaram milhões, a exemplo de Benjamin Netanyahu?
Olha, Achei interessante a presença dele. É interessante mesmo. A questão toda não é nem religiosa ou esse fator mesmo que nós estávamos falando, que é a liberdade de expressão. Exatamente, é o respeito. Se a democracia está aí e garante essa liberdade de expressão, né, a liberdade de expressão dentro do ambiente democrático, ela deveria fomentar sim, o respeito, o bom convívio, e não a incitação às diferenças e que isso passe impune, né? O caso era reincidente, já haviam sofrido ataques em 2011. Óbvio, nada justifica a barbárie, mas então cabe ao Estado francês agora, e tenho certeza que eles vão tomar essa atitude sábia, de entender por que isso ocorre, porque um cidadão, né, francês se torna terrorista, qual é a calamidade social que está embutida aí, né? E parametrizar essa questão de liberdade. Então, assim, como eu falei, não pode símbolos religiosos dentro de repartições públicas, né? Mas críticas à religião feitas de modo privado pode. Então, é um limite muito tênue entre essa intolerância religiosa e liberdade de expressão no ambiente democrático, não só na França quanto na Europa. E eles vão ter que lidar com isso porque os muçulmanos são uma minoria muito importante dentro do continente. Só pegando aí um gancho, eu acho que é simples assim, ó, é respeito. O meu direito acaba onde começa o do outro. Exato. O direito de se manifestar acaba quando essa manifestação está ofendendo um direito das outras pessoas. Então, é simples assim, nada justifica. Nada justifica. Sem dúvida nenhuma, a violência. Professor, o Islã não é uma minoria. O Islã rivaliza, se é que eu posso usar o termo, com a religião católica no mundo. Não, no mundo sim, na Europa eles são minoria. Então, e daí disso, né, desse quadro social, ou seja, sendo minoritário, há problemas. Então, assim, ninguém para pensar se esses cidadãos franceses muçulmanos, se eles são tratados de segunda classe, né, são tratados como segunda classe pelas suas próprias sociedades, pela maioria da sociedade francesa ou europeia, né? Isso os leva a não ter fé no próprio país, né, buscar um radicalismo religioso, porque a religião surge como a única esperança, né, para esses jovens empobrecidos de periferia, na sua maioria muçulmanos. Eles vão à Síria, ao Iraque, a outros países que os cooptam para esse treinamento, né? Também com uma visão totalmente deturpada da religião, que esses treinamentos por grupos terroristas não representam em nada o Islã, e eles voltam e contra-atacam o seu próprio país, né? Então, essa lógica que precisa ser pensada e modificada. A Mônica de Santos pergunta ao Coronel Camilo por que é tão difícil para a Polícia Paulista e para o governo do Estado moldar um esquema de segurança para a Baixada Santista, principalmente Guarujá e Praia Grande. Olha, nós vivemos um momento difícil na segurança pública no Brasil, né? Ou seja, nós temos aí sempre os órgãos de segurança sendo atacados, até num primeiro momento, pelos próprios governantes. Isso é muito ruim. Nós precisamos ter a polícia como a polícia cidadã, amiga do cidadão. E a Baixada, dentro de São Paulo, quando nós comandamos aqui, tem dois pontos que nos chamam muita atenção. Um é a parte de Campinas, ali, Sumaré, né? E a outra região, até pelas características físicas, é a Baixada. Não é fácil fazer policiamento na Baixada Santista. Lá precisa, sim, um empenho maior de efetivo, de recursos, de vigilância, de monitoramento. E isso está sendo feito agora, pelo que a gente viu, pelo novo secretário. Ele está dando uma atenção maior para a Baixada Santista. Não tem outra forma. E o segundo, só para não perder a oportunidade, é a participação do cidadão, né? Nada tira a responsabilidade da polícia, mas a polícia hoje precisa trabalhar com inteligência. A matéria-prima da inteligência é a informação. Então, todos que estão assistindo, no primeiro problema que estão vendo, estão visualizando, alguém suspeito, não importa se vai demorar, se vai ter problema, faça o seu exercício de cidadania. Liga para a polícia. Tem uma pergunta para o Crespo, mas acho que era para o Milton Flávio. Quantos pedágios existem entre São Paulo e Sorocaba, ida e volta? Não, é do Crespo, Crespo, tem prazo? A CPI já foi encerrada? A CPI na Não, Câmara ela é Municipal ainda de recente. Sorocaba. O prazo dessa CPI é meados do mês de abril.
deste ano, não é? A CPI tem esta limitação, mas nós já percebendo isso, nós estamos formatando essa CPI em um contato muito mais intenso com várias autoridades. Nós queremos fazer com que eles abram seus inquéritos, então já denunciamos, mandamos cópia do documento original, que foi essa auditoria, não só para a Polícia Civil Estadual, mas para a Polícia Federal, para o Ministério Público Estadual, o GAECO, também o Ministério Público Federal, Tribunal de Contas, e estamos esperando que pelo menos alguns desses efetivamente investiguem com a quebra dos sigilos bancário, telefônico, postal dos dirigentes dessa entidade. Naturalmente, nada pessoal, mas no sentido de que passar o Brasil a limpo é a gente ir até o fim desses casos que aparecem com documentos. Sem isto, sem resolver as partes, nós jamais vamos consertar o todo que é este nosso país. Crespo, espero que a gente consiga trazê-lo outras vezes de Sorocaba para o Gente que Fala. Sempre é um privilégio viajar bastante, quase que dediquei o meu dia mais a Trianon e a Gente que Fala. Me permita mencionar Fausto Camunha, um velho amigo nosso. Milton Flávio e eu fomos deputados durante muitos anos, já estivemos juntos aqui em outras oportunidades. É um privilégio a todos vocês e a você especialmente pelo convite de hoje. Coronel Camilo, um abraço. Agradeço a presença, a gente sempre aprende, né? Venho aqui aprender com essa mesa aqui. Boa sorte na secretaria. Aí, e estamos à disposição lá. Milton Flávio, obrigado, Milton Flávio. Eu que agradeço aí a oportunidade de poder vir aqui debater com amigos de tanto tempo, conhecer gente nova, né? É sempre bom. E dizer que para mim é um aprendizado, né? Eu sempre que venho aqui saio melhor do que cheguei, né? Aprendi alguma coisa com gente que me ensinou, né? E gente que fala o que sabe. Professor Jorge Murten, grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Eu que agradeço pela oportunidade também de aprender e debater aqui com todos. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benê Benê, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.